Eu e Deus, eu e Deus, somos Deus e eu e Deus, somos Deus e Olá, gente. Boa noite a todos. Eu espero que o som esteja bem, né? Vou só apresentar aqui para ver se o som está bem. Deixa eu ver se saiu. O som saiu bem aqui. Eu estou vendo que o som está bem. Boa noite. Como é que vocês estão? Como é que estão as coisas, né? Como é que vocês estão? E o importante é que estamos aqui juntos. Então vamos lá. Boa noite, Isa. Beijo, Isa. Boa noite, Maria do Carmo, usando o nick Mateus, né? Boa noite, Dona Eunice. Boa noite, Simone. Boa noite, Gaída. Boa noite, Fernando. Boa noite, Gisele, que também acabou de chegar. Então, boa noite a todos hoje. Hoje a gente começou a entrar, e o Bruno também acabou de entrar também. O Bruno também acabou de entrar, né? Hoje a gente vai estar aqui na live com 3 moderadores, né? 3 moderadores habituais. Então, hoje está de moderador aí a Gaída, está de moderador também Dona Eunice e o Bruno, que já é moderador, tá? Então, cada dia a gente pode fazer aí um rodízio de moderadores. O que esses moderadores vão fazer? Se entrar alguém para perturbar a live, eles podem derrubar a pessoa, eles podem bloquear a pessoa e podem silenciar a pessoa, tá? Então, todos aqui juntos aí para poder ajudar e a nossa live sair e acontecer de forma bem positiva. Hoje entramos aí um pouquinho mais cedo, estou aqui esperando dar os 3 minutos para poder a gente começar. Porém, como a gente tem a revisão a partir do que a gente viu da aula passada, então dá tempo suficiente dos demais irmãos chegarem, né? Dá tempo suficiente para os demais irmãos eles chegarem, se aprofundarem aí, estarmos aí conectados juntos. Importante aí nessa live você apertar o curtir, que é para poder a live subir e ela ser expandida aí para alguns irmãos que queiram participar e às vezes não encontra uma opção no dia de hoje, nessa sexta-feira, né? Para a gente poder começar, vamos ver aqui, né? Muitos de vocês receberam e participaram aí junto do, né, para quem está no grupo de curso de magia, né? Para quem só está no templo ainda não sabe, vai saber agora. O Colégio de Magia Divina ele retorna agora dia 27. Vai seguir o protocolo de segurança. O primeiro encontro, dia 27, vai ser um culto coletivo, né? Um culto que sempre tem na magia divina, né? E dar a abertura aí do segundo semestre para o colégio. Isso é óbvio se permanecer nas atuais condições, como está determinado pelo governo, não é? O nosso curso de magia, ainda não vou dizer para vocês se a gente retorna agora, uma coisa certa, não vai dar para a gente retornar no mês de julho, tá bom? Então eu vou retomar a minha turma do colégio, mas aí a gente organiza para ver como a gente faz, então aguarde aí as informações para poder a gente falar. O importante é,
Sabemos que até que haja a questão da vacina, o vírus ele existe, ele estará circulando no meio de nós. É importante que a gente não oscile nos nossos cuidados, né? Como lavar as mãos, uso de álcool gel, que já eram coisas que deveria ser habitual da nossa vida desde o HN1, né? Coisa que brasileiro terminou não seguindo. Porém, né? Vai chegar o momento que as coisas vão ter que ir se estabilizando, ter que voltar, mas a gente não pode descuidar dos nossos cuidados. Cuidar de nós mesmos, cuidar das nossas casas, e mesmo dependendo dos protocolos que a gente adotar, que a gente tem que cuidar, nós vamos também, como irmãos, ter que cuidar um dos outros para poder as coisas fluírem e acontecerem, né? A Gisele também chegou, o Fernando chegou, a Gisele está dizendo que a Érica está com ela, então no link Gisele está Gisele e Érica. E a Silvana também acabou de entrar, acabou de chegar aqui dando abrilhantando também aí a nossa live. Então aqui, em transmissão, a gente vai ver nas lives, tá 15 minutos. Depois eu faço a edição lá e tiro, porque às vezes as pessoas querem assistir, mas não querem esperar essas aberturas, né? Mas faz parte de ter essas aberturas para poder dar tempo dos irmãos chegarem em qualquer live, isso sempre acontece. Tá bom? Então, vamos dar início aí à nossa revisão. Hoje tem muita coisa boa. Vamos dar início então aí à nossa revisão. Tranquilo? Então, deixa eu preparar aqui. Não, gente, deixa eu não abrir. Calma. Eu não abri aqui o coisa está enquanto ele está abrindo aí. Mas aí, vamos lá. Tivemos aí várias situações. Aí a gente vai começar hoje, como ela me autorizou. Então, nós, para quem não estava presente, né, para quem não viu, nós vamos começar hoje dando aqui o testemunho. Então, a nossa irmã Gaída, ela não estava presente na aula passada, mas ela terminou assistindo aí a aula no gravado, né? E ela fez a experiência do exercício de benzimento. Vocês fizeram? Vocês conseguiram fazer alguma coisa? O benzimento, até mesmo para quebranto, gente, não necessariamente em fase. Eu percebo que eu estou desanimado, mais desanimado que aquilo, eu me benzo. Posso usar qualquer uma das técnicas lá que nós vimos, que nós aprendemos na aula passada, não é? Mas a Gaída, ela fez a experiência. Então, vou trazer aqui para vocês ouvirem aí o depoimento dela aqui. Vamos lá. Amigo, tudo bem? Me explica uma coisa. Eu fui benzer meu neto com aquele benzimento que você falou que a sua mãe costumava benzer, a sua avó, acho que é a sua avó, que você reza com galinho de arruda 21 vezes, né? E falando as palavrinhas. Eu te benzo, eu te curo. Então, eu fui benzer o meu neto. As primeiras 10 vezes foi ótimo. Depois, nossa, foi me dando um cansaço, Cláudio. Uma falta de ar de benzer ele. Sabe assim? E continuei benzendo. Terminei. As folhinhas deram uma murchada, não tanto, mas murcharam. O que é isso? Você estava você tirando e descarregando a energia dele, tá? Você descarregou a energia dele. Isso é muito, muito bom. Parabéns, você fez tudo certinho. Aí, normalmente sente, aí às vezes dá abertura de boca, aí às vezes outras pessoas sentem exatamente o que você estava sentindo, tá? Mas foi tudo certinho, foi porque você limpou o campo de energia dele. Né? E aí ela terminou partilhando mais ainda, né? Lindo! Eu abri boca, fiquei ofegante, me deu tremedê, me deu tudo. Ai, e continuei rezando. Ai, que bonitinho. E da Manuela não foi. Aí eu fiz da Manuela, já não senti nada. O do Eduardo eu senti muito. Da Manuela, não. Ai, que belezinha. Gostei. Né? Então o quê? Foi bom trazer para vocês essa partilha para poder vocês verem, né, colocarem aí na prática, né, o como funciona sim a estruturação do benzimento, tá bom? Então, vamos. Aí ela tá dizendo que ela tá com vergonha ali, ó, ela tá com a carinha de vergonha. Não precisa estar vergonha não. Você
fez a sua atividade e isso é importante. Ter essas experiências, de partilhar isso com os irmãos, a forma eu fiz e deu certo, isso até fomenta aí a nossa fé, né? Até fomenta a nossa fé e isso dá aí pra gente alguns segmentos de energia, até porque a gente precisa tirar da cabeça que a benzimento é coisa de velha, né? Não, também é coisa de jovem, jovem também pode benzer e deve benzer, tá bom? Então, vamos lá, então, a nossa aula de hoje, que nós temos aí muitas coisas aí para acontecer na nossa aula. Então, vamos lá? Vamos à aula. Então, começando aí a nossa aula hoje, né? Começando aí a nossa aula hoje, estamos na segunda aula do benzimento. Na primeira aula nós vimos aí algumas atividades. Então, fazendo aí uma revisão da nossa aula, nós vamos ver e perceber aí o que nós vimos. O que nós vimos aí na primeira aula? Quem lembra, né? É lógico que alguns vão lembrar logo de imediato, outros a não ser pela consulta, né? Consultar lá as coisas para poder saber, senão não vai saber o que a gente viu, não vai conseguir lembrar. Isso é totalmente natural, né? Por isso que sempre no início de cada aula eu retomo aqui para poder a gente ter uma noção, né? Revisar para a gente entrar no outro. Na aula passada nós vimos o quê? Nós vimos o significado de benzer, da onde vem a questão dos benzer, onde vem a questão dos benzimentos e como acontece isso. Então nós vimos pelo dicionário, nós vimos no histórico, nós vimos como é benzimento nos dias atuais, no cristianismo, na Umbanda e em outros cultos. Nós tivemos uma pergunta aí, você pratica, né? O que é que tem de você pratica hoje, que é prática de benzimento e que às vezes você não sabia? Aí foi aqui que nós falamos que o ato de você pedir a bênção, né? Bênção mãe, bênção pai, e ele falar Deus te abençoe, é uma bênção. Pessoas que têm hábito de sair de casa e fazer o sinal da cruz, isso é um benzimento também, né? Também é um benzimento. Aquelas pessoas que entram no mar e seguram o mar e fazem o sinal da cruz para poder entrar nas ondas, também é um benzimento. Isso é um benzimento, tá bom? Isso nós vimos aí na primeira aula como estruturação teórica. Então, se você não assistiu, se você é uma das pessoas que não assistiu, volta lá e aí você assiste a aula. Nós vimos também como seriam os benzimentos a partir das civilizações, né? Nós vimos aí nas questões das primeiras civilizações ao longo da história, nós vimos aí a prática técnica de benzimento que tem aí dentro da estruturação da Bíblia cristã, que vai incorporar islamismo, judaísmo e cristianismo. Nós vimos aí também a prática de benzimento que existe nas culturas indígenas e também na cultura africana, né? Nós vimos tudo isso na aula passada, né? Também nós vimos que tivemos aí a noção de que o benzimento ele é uma técnica, né? Ele é uma prática, é uma tradição. Nós vimos que hoje, inclusive, as benzendeiras, as famosas benzendeiras, elas são consideradas como uma prática de profissão, né? Está no CBO, na Classificação Brasileira de Ocupações, se está presente, né? E nós vimos que para benzer não é preciso se preocupar com a fase da lua, não é preciso se preocupar com a hora, não é preciso se preocupar com quaresmas ou finados, não é preciso se preocupar com vestimento, nem se preocupar se é mão direita ou se é mão esquerda, né? Aí nós vimos também que o benzimento ele é livre de dogmas ou influências religiosas. Por mais que diante das coisas, das situações, quando se fala que o benzimento é livre de dogmas e influência religiosa, é que também ele não vai se importar se você for fazer um benzimento com uma oração do Pai Nosso. Ah, mas o Pai Nosso não é cristão? O Pai Nosso é cristão. Você é cristão, é do cristianismo? Ah, se você é do cristianismo, ok. Se você não é do cristianismo, por que não? Tá? Não vai se preocupar com dogma, só pode fazer o Pai Nosso quem é cristão. Não, tá? Também a gente precisa entender dentro dessas culturas. Como também não precisa ter cultura nenhuma. Quando qualquer pessoa pode fazer a prática do benzimento, independente qual o credo que ela professa, né? Nós vimos aí também na aula passada. E aí nós vimos que para se
ter o benzimento, a gente precisa ter 3 ações, né? Fé, ação e bom senso, né? Fé para poder acreditar, a ação é os movimentos na qual nós vamos ter que precisar fazer, e o bom senso de entender se aquilo que está sendo vivenciado por aquela pessoa é realmente uma necessidade de benzimento ou ela precisa de ações médicas, né? Bem como outras coisas, né? O toque também é uma questão que a gente tem que ter bom senso. Vimos aí também que na prática de benzimento nós precisamos ter alguns verbos na nossa mente quando eu vou benzer. Porque além das orações que já existem de forma ritualística ou tradicional de algumas orações que nós vamos trazer aqui, eu também posso criar o meu. Eu também posso pedir o meu. Para poder criar o meu, para poder seguir o meu, se eu tiver conhecimento desses verbos, dos verbos, eu vou saber como eu posso criar a minha oração, né? Então eu tenho que internalizar dentro de mim os verbos abrir, amparar, cair, desarmar, desamarrar, encruzar, impedir, movimentar, separar, terminar, acabar, arrancar, caminhar, descruzar, enviar, intervir, proteger, sucumbir, vetar, alinhar, bloquear, cortar, diluir, fechar, levantar, retirar, transformar e zelar. Né? Esses são verbos que serão fundamentais para que eu possa também criar o meu rito de oração. Né? Nós vimos que também os materiais que podem ser usados no benzimento podem ser materiais que são orgânicos, materiais que são inorgânicos. Os materiais inorgânicos, eles não precisam ser desmontados, limpados, purificados, esterilizados, Bom, esterilizado às vezes sim, né, gente? Porque dependendo se for metal, é bom ser esterilizado, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que ele não precisa sempre estar firmando o material. Ele é apenas um condutor. Porque o nosso, realmente, para o benzimento, o nosso único material de poder é as nossas mãos. Que foi aí o que nós vimos. As nossas mãos, ela é o nosso material de poder. E aí até frisamos aí com os slides que o material inorgânico não precisa ser descartado ou despachados. E a partir daí nós tivemos aí algumas práticas de benzimento, né? Que está aí na aula 1. Nós vimos aí para quebrar olho gordo usando sal grosso com a pia. Nós vimos a prática para o mal olhado e quebranto utilizando 3 folhas de pinhão roxo ou arruda. Esse foi aí do áudio que nós vimos, né, da Gaída falando, né? Ela usou este aí, né? Nesse slide eu até falei, se alguém tiver pinhão roxo ou a semente de pinhão roxo para me doar, eu aceito, tá? Ou uma mudinha de pinhão roxo, eu também aceito, porque é importante a gente ter pinhão roxo em casa para essas emergências. E aqui em São Paulo eu não estou encontrando, tá? Então esse foi aí aquele que a Gaída fez. E fez com o netinho dela do áudio que nós soltamos aqui no início dos slides, tá bom? Se você está chegando agora e não assistiu, volta um pouquinho o vídeo que você vai conseguir ouvir. Nós vimos também, né, a prática de benzimento usando aí o barbante, né? Para quê? Para peito aberto, né? E espinhela caída, né? Que é normalmente, nas algumas tradições, e isso acontece quando o bebê está com aquele cocô verdinho, não é? Normalmente quando os bebês estavam com, eu lembro muito isso da minha avó, quando os bebês estavam com cocô verdinho, aquele cocô bem verdinho que parece abacate, aí as mães levavam para a minha avó benzer, né? E aí nós tivemos também uma prática de benzimento à distância que a gente pode realizar, que você pode fazer, né? Essa prática de benzimento à distância. E tem aí os materiais e as orações que você pode criar, que também são uma oração que criamos. E aí, nós estamos hoje na nossa aula de número 2, que é esta aula que nós vamos começar agora. A partir disso, eu gostaria de saber se alguns de vocês tiveram ou têm, né, alguma dúvida a partir, né, a partir do que nós vimos nas aulas passadas, tá bom? Então, se você teve alguma dúvida, ficou alguma dúvida do procedimento da aula passada, solta agora aí a tua dúvida na mensagem para que eu possa aí
falar, responder aí dentro do possível, tá bom? E aí eu vou tirar e sanar aí a dúvida para você. Se você tiver a dúvida, coloca aí, né? Solta a tua dúvida e nós vamos aí. Bom? Então, enquanto isso, vamos continuar aqui. Se você tem dúvida, vai soltando a dúvida, tá? Enquanto isso, nós vamos continuar aqui. Voltamos então a começar aí, vamos falar aí na aula 2. Repetindo, se você tiver uma dúvida, solta a tua dúvida nas perguntas que eu vou responder, tá? Na aula de hoje, nós vamos entender o que na Umbanda, não seria, eu estava falando na Umbanda, a gente precisa entender também que existe aí a prática do benzimento, né? Que está muito ligado também com a questão musical, né? A música, ela também pode ser usada. Na aula passada nós vimos alguma questão do mal olhado. Hoje nós vamos trazer algumas coisas e nós vamos trazer a partir do canto, a partir do que eu canto também. O benzimento cantado, ele também pode ser cantado em vez de orado, em vez de passar a oração. Mas é um canto voltado para a oração, onde eu tenho que estar com a minha mente, com o meu pensamento e meu coração doado para aquele ato, né? Por que isso é importante, né? Olha como isso é importante. Ao longo da história da música, um dos melhores... ao longo da história da música, é um dos elementos universais, né? A música é um elemento universal que, para nos causar bem-estar e elevar os nossos padrões vibratórios. Então, a música, ela eleva o nosso padrão vibratório. Existe um estudo científico, por exemplo, que pegou várias água e aí solta alguns sons na água e cada som, dependendo de cada som que é colocado, se é uma música suave, a água produz uma molécula diferente. Se é um som agitado, uma molécula diferente. Então, para cada som, a água, as moléculas da água correspondem a uma vibração. Então, isso é importante entender porque nesse planeta tudo é energia e tudo é vibração. Então, como tudo é energia e tudo é vibração, logo automaticamente também a música que nós cantamos, ela também vai trazer um elemento de benzimento, né? Que a gente pode usar muito bem. Então, vamos lá. Em todas as culturas e religiões utilizam desse recurso para restabelecer uma ligação com o astral e realizar bem um bom trabalho espiritual. Aqui, nós estamos fazendo um parênteses que não existe uma religião que não tenha a musicalidade como processo vibracional, não é? Se a gente vai no centro espírita, existe aquele som, aquela musiquinha suave que vai soltar lá no centro kardecista, né? Então, dentro do centro de Umbanda tem os nossos pontos, mas na Umbanda, como nós somos bem universal, né? Nós abraçamos todas as religiões, nós podemos ter pontos, nós podemos ter mantras, não é? Nós podemos ter musicalidade em si também. Então, tudo isso. A gente vê hoje que nós temos um movimento secular musical e nós temos um movimento gospel musical, né? E a gente dá para se ver que o movimento gospel hoje está quase que concorrendo, né? Quase assim, tete a tete com o movimento secular, né? Isso quer dizer por quê? Porque as religiões, elas têm sim a música, como isso é a música, ela eleva o nosso trabalho espiritual, né? Leva as pessoas a um certo grau de elevação espiritual. Então vamos lá, seguindo a nossa aula. O benzimento é mais uma coisa. Podemos realizar um canto ou uma reza, desde que a letra tenha internalizado dentro de nós e o verbo de ação e determinação para que o trabalho tenha o poder de realizar. Então aqui nós vimos que não basta só cantar. Eu preciso ter um daqueles verbos que eu criei, um daqueles verbos da qual nós vimos aqui no slides anterior, né, da revisão. E para quem não assistiu a primeira aula, fez uma revisão rápida. Para quem assistiu a primeira aula, no slide lá da primeira aula tem os verbos, né? Então, eu tenho que cantar ou rezar internalizando aqueles verbos, né? A partir do que a pessoa me contou, a partir do que a pessoa está sentindo, eu vou firmar esse verbo e vou firmando esse verbo, fazendo com que essa ação, essa energia
circule na vida da pessoa e a partir daí transforme a pessoa dentro de uma ação que seja aí bastante positiva para a vida dela, não é? Então, isso é a música. Continuemos. Então, antes da gente ir para a primeira, eu vou trazer aqui para vocês uma música bem simples que vocês podem usar e perceber, né? Essa música, essa música, vocês conseguem encontrar ela aqui no YouTube, né? Porém, o que eu vou trazer de áudio hoje porque eu vi que a música ela tem direitos autorais, então eu não soltei a música como a gente estava soltando os pontos, não é? Então eu não soltei porque eu vi que ela tinha direitos autorais. Então eu pedi para que os meninos cantassem e gravassem para a gente, porque aí tá no direito autoral livre, né? No direito autoral livre, isso não tem problema nenhum, tá bom? Então, preste bastante atenção nela, porque dá para você usar em qualquer uma das técnicas e práticas que nós vamos utilizar hoje, tá bom? Eu posso usar a música que a gente vai cantar, as músicas que tem para determinada prática que nós vamos ver, mas também eu posso usar essa música aqui. Eu posso usar as músicas que estão linkadas às práticas que nós vamos ter, mas eu posso também usar essa aqui como um truque. Essa música, ela é do Claudinei Pietro. Para quem não conhece, Claudinei Pietro, ele existe o Templo da Deusa, que é lá na região do Paraíso, na Rosa, né? Ele é do movimento do Ica, né? Então, mas não tem problema nenhum, né? Porque é a questão de musicalidade, até porque a gente na Umbanda nós não temos preconceito com religião alguma, certo? Então a gente pode usar sim, a gente pode aproveitar sim aquilo que é bom, porque diz muito nessa música. Principalmente nós, que temos aí, que estudamos um pouco a teologia de Umbanda Sagrada, e aí nós temos a Divina Mãe Logunã, que é o grande aspiral, né? Que ela é um aspiral, onde ela recolhe no tempo as coisas que precisam ser recolhidas. E essa música do Claudinei, né, dá muito isso, né? Clama muito isso, clama muito essa potência da Divina Mãe Logunã, por isso que serve muito pra gente. Então, vou soltar para vocês aprenderem e aí a gente vai começar já, inclusive, ver práticas. Mas veja como tem poder, né, a gente fazer o benzimento. Então, pensa aí, né? Eu estou cantando, fazendo o benzimento e fazendo o benzimento com a música. Olha como fica diferente. Vou banindo pela terra ria, vou banindo pelo fogo e mar, vou banindo pra purificar, vou banindo pra exterminar. Espiral, 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 tudo o que há de ruim e leve todo o mal. Espiral, 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 tudo o que há de ruim e leve todo o mal. Vou banindo pela terra e ar, vou banindo pelo fogo e mar, vou banindo pra purificar, vou banindo pra exterminar. Espiral, 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 sugue o que há de ruim e leve todo o mal. Espiral, 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 sugue o que há de ruim e leve todo o mal.
Eu acabei de lembrar que eu não tinha soltado o som, tá, gente? Quando vem uma música, eu tô soltando, eu prendo aqui e aí eu percebi. Então, antes que vocês falassem, eu percebi disso. Então, vamos lá, né? A música, essa música que a gente soltou, tava aí, a voz é do Iago, o sino foi da Mirta, e os outros instrumentos aí, as percussões, estavam com o Gianfranco, né? Eles criaram a banda para poder trazer a música para a gente, para não dar direitos autorais se a gente fosse colocar a original aqui, tá bom? Então, eles terminaram cantando aí pra gente. Então, perceberam o poder, né? Então, é muito bom, é muito importante que a gente use a música. É importante que a gente use a música e deixe a música ela fluir e deixa a música acontecer e deixa a música trazer aí a questão aí para a nossa vida, né? Era isso que eu estava falando antes de eu perceber que eu tinha tirado o microfone aqui, né? Mas é fundamental aí, gente, a gente trabalhar isso, né? Para poder dizer. Então, deixe essa música aí. Então, eu aqui, vocês daí, agora que nós estamos aí distante, né? Nós estamos distante, então pensa aí em tudo que você precisa banir da sua casa, que você precisa benzer da sua casa. Seja doença, seja uma ação uma energia negativa que você esteja sentindo, que você esteja percebendo. A gente vai usar o poder aí do poder da nossa vibração comunitária, nossa vibração conjunta. Então, eu daqui e vocês daí. Eu vou colocar a música de novo, a gente vai cantando. A letra tá aí na tela, então você também canta aí, junto com os meninos, e vai pensando em tudo isso que tem para sair da sua vida, tudo que está travando, bloqueando, benze mesmo para desbloquear. E nós vamos usar isso de que maneira? Da forma coletiva. E como estamos distantes, a melhor forma que a gente tem é fazer o quê? Nos juntarmos e fazermos isso juntos. Ok? Então, solta a voz. Não importa aí, né, que você não tenha voz, não importa que você desafine, não importa. O que importa é a intenção do seu coração. O que importa é a intenção do vosso coração para poder fazer a coisa fluir e acontecer. Então, eu daqui, vocês daí, juntos, comunitariamente, nós vamos aí banir as coisas que estejam atrapalhando aí a nossa vida. Vamos lá? Vou banindo pela terra, ia. Vou banindo pela terra, ia. Vou banindo pelo fogo e mar. Vou banindo pra purificar. Vou banindo pra exterminar. Espiral, 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 ruim e leve todo mal. Espiral, 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 tudo que há de ruim e leve todo mal. Vou banindo pela terra, vou banindo pelo fogo e mar. Vou banindo pra purificar. Vou banindo pra exterminar. Espiral, 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 tudo que há de bem e leve todo mal. Espiral, 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 tudo que há de ruim e leve todo mal. Aê! Então, com certeza, nesse momento coletivo que nós tivemos, com certeza tudo aquilo que estava atrapalhando aí um pouquinho na nossa vida foi banido, né? Foi banido da gente, foi banido porque nós benzemos. Eu vi lá que nós tínhamos aí algumas perguntas, né? Temos algumas perguntas. E aí vamos lá. Vocês até estão falando aqui, está sem som, mas aí eu percebi antes, né? Como agora, deixa eu até ver se eu estou falando mesmo. Tá, ó, agora eu estou falando mesmo, eu percebi, né? Obrigado. Daí, infelizmente, tudo que eu falei, tá, gente, que eu estava falando antes do som aparecer, foi aquilo que eu falei depois, tá? Então, fica tranquilo. Então, vamos lá. Aí, voltando aqui, a Gaída tinha perguntado assim, Cláudio, eu benzo novamente em uma semana,
Normalmente, Gaida, quando a gente vai fazer um processo de benzimento, é sempre importante assim, a gente usar eu benzo hoje, amanhã e depois, né? Ou eu benzido de manhã, de tardezinha e amanhã seguinte, tá? Sempre uma sequência. Se você benzer essa semana e você quiser benzer só na outra semana, não tem problema. Mas para poder você cortar de vez, é preciso sempre firmar 3 rezas, tá bom? 3 rezas. Então, assim, se eu benzi hoje de manhã, aí eu benzo de tardezinha e no sábado, né? Se eu benzi hoje de tarde, aí eu benzo no sábado de manhã, sábado da tarde, tá bom? Só para poder a gente criar aí essa dinâmica, né? Aí, deixa eu ver mais aqui antes da gente continuar. A Maria do Carmo falou que conhece a música. É. Aí a Gisele falou do som, mas aí eu percebi que a gente estava sem som. A Mirta, boa noite a todos. Consegui acessar só agora. Então a Mirta chegou, gente. Mirta estava lá no sininho, Gianfranco na percussão e o Iago na voz aí para nossa música sair. Aí a Silvana, danada essa marido do carro, né? Aí a Suzy, vou banindo terra e mar, vou banindo. Isso mesmo, Suzy. Ficou com eco, Gi, porque estava saindo um outro som daqui, tá? Eu fiquei aí para poder olhar e não atrapalhar para vocês. Eu terminei deixando o outro som aqui para não voltar eu sem estar com o som. Eu esqueci, na verdade, porque eu tenho que clicar aqui. Eu tenho que clicar aqui no sistema para poder eu soltar, né? Porque a gente vai clicando as telas, tá bom? Então vamos lá. Então, sim, ficou, né, Silvana? Ficou muito bom, sim. Vamos continuar então? Vamos continuar com o tema aí, tá bom? Vamos lá, deixa eu voltar e aí a gente vai aí continuar nas nossas práticas. Certo? Então, use a música, use para cantar. Então, todas as práticas de benzimento que nós teremos hoje, nós teremos benzimentos com música, tá bom? Então, só um que não vai ter, mas as outras práticas que nós vamos ter a partir de agora, nós vamos começar a trabalhar sobre elas, vai ser, sim, com a questão, com a música, tá bom? Com o canto. Então, para a gente aí fechar um pouco mais essa questão, vamos só internalizar que existe uma técnica, né? Existe uma técnica hoje, que é uma técnica que é usada bastante com psicólogos e terapeutas, que é chamada de musicoterapia, né? Ou seja, é a cura terapêutica através da música. Então, o que isso quer dizer, né? O que isso quer dizer? Segundo o site Vivência em Cura, né? Tanto música quanto espiritualidade age por vibração, onde cada indivíduo vai captar da forma que melhor convém para si. O som é um dos fenômenos da natureza mais intimamente ligados às pessoas, assim como a visão, o tato e etc. Recebemos o som desde os nossos primeiros instantes de vida. Exatamente, né? Então, eles estão colocando aqui uma informação sobre isso, para poder falar aí o que eu vou trazer para vocês depois, lá de posterior, vai trazer para vocês o conceito da musicoterapia, para poder a gente entender também na prática de benzimento, né? Por exemplo, eu não sei se vocês sabiam, mas quando nós temos todos os sentidos, né? Audição, visão, paladar, né? E olfato, certo? Quando nós vamos dormir, nós vamos perdendo cada um desses, né? Nós vamos perdendo aí cada um desses sentidos, né? Então, nós perdemos o paladar, a visão, fica escuro. Aí nós vamos perdendo o paladar, né? Nós vamos perdendo aí a questão do olfato, do sentir cheiro. E a audição nós não perdemos, né? Nós estamos na audição no nosso estado de alerta. É por isso que enquanto estamos dormindo, se a gente escutar qualquer barulho, a gente acorda, né? Mas, porém, se a nossa casa pegar fogo,
A gente só vai sentir o cheiro das coisas pegando fogo se a fumaça sufocar a gente. Então a gente não acordou, não foi por causa do cheiro da fumaça. A gente acordou porque nos sufocamos, né? Se você já queimou alguma coisa na cozinha porque deu um cochilo, né? Você não acordou, não foi porque é o cheiro do queimado, mas porque a fumaça chegou até a sua narina, né? E aí ela traz um aspecto forte, tá bom? Então, não esqueça disso, para a gente ver como a música é importante. Então, mesmo que ataque as nossas visões, o nosso olfato, o nosso paladar, não vão conseguir atacar totalmente nossa audição, né? Então, para a gente fechar aí, o que é musicoterapia? Musicoterapia é a prática com música no contexto clínico terapêutico, reabilitação ou preservação da saúde e bem-estar. Decorre um processo sistemático ao longo do tempo, efetuando entre um musicoterapeuta, e uma pessoa ou um grupo. Para recorrer à musicoterapia, não é necessário formação ou treino musical, né? Percebe? Então, não fica preocupado aí com o treino musical, porque nem os musicoterapeutas precisam aí ter uma formação musical, você fazer escola de música para poder ter algo aí neste sentido. Tá bom? Papel e caneta na mão. Vamos às práticas. Por que eu falo papel e caneta na mão? Porque eu não vou mostrar? Não, eu vou mostrar. Mas de repente pode ter coisa que eu explique para vocês e que não esteja no slide e às vezes vocês vão recorrer a anotações, tá? Então, vamos lá. Então, na nossa prática de hoje, né? Nós vamos começar a ver aí práticas de benzimento para a gente. A primeira delas que nós vamos ver hoje é a prática de benzimento com o uso de uma chave, né? A prática de benzimento com o uso de uma chave. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é cruzar essa chave. Cruzar esta minha chave, né? Como eu vou fazer isso, Cláudio? Você vai pegar a chave na sua mão direita, fechar a sua mão por 21 vezes, depois você vai colocar a chave na mão esquerda e vai fazer 21 cruzes sobre a chave e falando. Então, como é isso? É importante que seja uma chave antiga, né? Não essas chaves aí que a gente tem, né? Não vou mostrar minhas unhas aqui, gente, porque eu preciso passar na Érica, né? Para a Érica dar os graus aqui. Ó, tá vendo? A chave, uma chave antiga, então você vai pegar essa chave e você vai colocar na sua mão. Então, 21 vezes, né? E aí você já vai, né? Aí também eu já posso assim, vou banindo vapor, espiral, espiral, espiral. Eu posso? Posso. Por que não? Eu posso. Então eu vou fazer 21 vezes. Terminou, eu vou para a mão esquerda. E aí eu vou cruzar essa chave. Cruzar é o sinal da cruz. Bom, 21 vezes, né? Como? Falando. Divino Criador, é com muito amor que eu ofereço essa chave para que ao dela eu usar, ela possa abrir o que precisa ser aberto e fechar o que precisa ser fechado. Que a partir de agora ela seja um instrumento do meu trabalho de cura. Amém. Ok? E aí eu cruzei a chave. Aí é bom, que eu não coloquei no texto, a gente colocar na mão, né? Deixar aquecer, que é assim, né? Do aquecimento que a gente faz com os cristais também, né? Porque aí o cristal vai entender e conhecer a nossa energia. Então a gente coloca assim, deixa aquecer, sente aquecer mesmo, né? Com os teus chakras aí. E aí a chave aquecida é uma chave que está cruzada. Você vai poder usar nos teus benzimentos. Então, vamos lá. Né? A oração que eu tinha falado foi essa oração que vocês estão vendo aí, né, no slide. Então aí, vamos aí à primeira prática de benzimento, que é a prática de benzimento de fechamento de corpo. Não estamos aqui falando daquele benzimento de corpo de forma espiritual, ok? Não, nós estamos fazendo aqui uma prática de fechamento de corpo, que é daqueles momentos que a gente precisa e que às vezes é essencial para ir para algumas coisas nossas, tá bom? Então vamos lá. O que a gente vai precisar? A primeira orientação que vocês têm aí, antes de iniciar a oração,
Quem deve rezá-la deverá fazer em tom baixo. Em primeiro lugar, uma oração de credo, né? Uma oração de credo, existe muitas práticas antigas do benzimento, que ela vai ter rezas e orações cristãs, católicas, né? Então, a prática do credo você pode usar creio Deus Pai Todo-Poderoso, mas eu não quero usar este. Então, eu pego uma oração minha que tem. Eu posso pegar a reza de um preto velho? Eu posso, tá bom? Eu posso pegar uma oração minha que eu acredite que tenha, né? Que dê força, que dê fé a isso, sim. Mas se já tem um credo, se eu não sei o credo, eu baixo aí com o credo, porque o credo se torna aí mais fácil, tá? Às vezes. Então vamos lá. Aí, depois que eu faço essa oração, isso você vai fazer antes de começar, tá bom? Antes de começar, antes de iniciar a oração. Depois, passo 1. Se for caso de doença, se a pessoa que você for benzer para o fechamento do corpo, a situação dela for de doença, você vai fazer o quê? Você vai fazer também uma cruz na testa da pessoa, uma cruz na boca e, por último, no peito. Você vai fazer a cruz. Só que essa cruz você vai fazer com a chave, né? Você vai fazer com a chave, ó, né? Na testa, deixa eu me enquadrar aqui a mão. Oi. A testa, né? Na boca, no peito. Ok? Que a gente vai fazer com a chave. Então, seguindo aí a orientação, né? Pra gente ficar mais prático. Eu não mostrei, né, gente? Ó, agora vocês já viram o slide? Então vamos lá. Eu vou benzer com a chave. Então, ó, deixa eu me enquadrar aqui, ó, na testa, na boca, no peito, usando a chave. Posso fazer assim? Posso. Posso fazer assim? Posso. Não tem segredo, tá? Desde que seja com a chave que você vai fazer a cruz. Então, voltando lá. No item 2, a oração deve ser feita com uma vela acesa. Escreva em um papel as falanges que você acha que atormentam ou que atormentam aquela pessoa. Então, veja só. Quando você for começar a fazer a oração para essa pessoa, a vela vai ter que estar acesa. Você vai fazer o benzimento todo aí que nós vamos demonstrar. Depois que você terminar, você vai pegar, você que fez o benzimento, você vai pegar um papel e vai escrever. Tem eguns, eu vi 2 eguns, eu senti, né? Senti egum, senti quiumba, taranã. Você vai colocar assim. Se percebeu alguma coisa com nome, né? Você escreve também, certo? Aí você vai pegar esse papel. No final da oração, você vai queimar este papel, tá? Quando terminar a oração, quando você terminar o benzimento da pessoa. Outra orientação que temos aí, o item 3. As orações podem ser feitas para diversos casos e principalmente para distúrbios ou perturbações mentais, doenças nervosas, casos de bebida, viciados em jogo de azar e para as pessoas que sentirem obsidiadas. Então, este benzimento ele pode ser usado para diversos casos e principalmente para estes, ok? Uma pessoa que está doente, eu posso fazer esse benzimento? Posso, né? Que é para fechar o corpo dela para a doença, né? Uma gripe forte, um sarampo, não importa, né? Até se a gente tiver com Deus o livre, né? Mas se eu tiver com Covid, essa oração também pode ser feita você para você, tá? Então você não está bem, se estiver doente, você faz, ó. Só a diferença é que, em vez de apontar para a pessoa, você vai apontar para você, ok? Você pode fazer para você também. E aí, você pode se benzer se está com uma gripe que não consegue, fecha o seu corpo dessa gripe com esse benzimento, tá? E principalmente vai ter um grande efeito para esses casos que a gente falou aqui, tá bom? Então, continuando. A oração que vocês vão fazer, né? A oração é essa que vocês vão fazer aí, né? Que diz o quê? Senhor Deus, Pai misericordioso, onipotente e justo, que enviaste ao mundo vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, para a salvação nossa. Atendei a nossa oração, dignai-vos ordenar ao espírito mau e aos espíritos que se
que atormento esse vosso servo, falar o nome, se for você é o seu, que se afastem daqui e saiam do seu corpo, se for você, do meu corpo, né? Entregaste a São Pedro a chave dos segredos dos céus e da terra, dizendo-lhe: o que ligares da terra será ligado no céu, o que desligares da terra será desligado do céu. Neste momento, faz o sinal da cruz no peito da pessoa, como se estivesse fechando. Então, voltando aqui. Nesse momento aí que você falou aí você vai fazer o sinal da cruz como se estivesse fechando, ó. É a ponta da chave, né? Ó, sinal da cruz. Fecha. Certo? Ó, sinal da cruz. Fecha. 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 Você pode fazer de diversas maneiras, desde que você faça o movimento de fechar, tá? Né? Para do lado de cá, abre. Do lado de cá, fecha. Ó, para cá, né? Para a sua direita. Você está fechando, tá bom? E aí continua. Aí depois disso você continua a oração. Ó. São Pedro, fecha a porta para esta alma, para que nele não penetre os demônios. São Pedro, fecha a porta desta alma, para que nela não entre espírito das trevas. Os poderes infernais não prevalecerão sobre a lei e justiça divina. São Pedro fechou, está fechado. De agora em diante, o demônio não poderá mais penetrar nesse corpo, templo divino. Amém. Aí a gente finaliza com o sinal da cruz e reza o Pai Nosso. Aí o sinal da cruz nós vamos fazer normalmente aí, tá bom? Nós fazemos aí o sinal da cruz, ok? Percebemos que nesse benzimento tem muitos sinais católicos. Não tem problema, né? Até porque nós temos o sincretismo e isso não tem problema nenhum no benzimento. Esse benzimento é excelente aí para a gente em diversos aspectos. Espero que vocês usem bastante ele, porque vai ajudar e muito a cada um de vocês, tá? Eu só vou dar uma olhadinha se teve alguma dúvida, porque eu sei que este é mais complicado, né? Vamos lá aqui. A Isabelle falou, entendi, adorei a música, vou usar mais. A Daniela, Cláudio, queima o papel na chama da própria vela? Exatamente, Dani. Vai queimar o papel. Aí eu terminei a oração, né? Como a gente terminou agora. Aí sim, a vela está lá acesa. Aí eu vou lá, né? Posso cumprimentar a pessoa, dispensar a pessoa, né? E aí na frente da pessoa a gente queima o papel que eu escrevi com os nomes na vela. E deixa a vela terminar de queimar. A Ivani falou, boa noite, cheguei atrasado, mas consegui. A Suzy, se eu não conseguir decorar a oração, eu posso ler na hora? Não interfere? Não interfere, Suzy. Porque como vocês estão aprendendo, às vezes é bom ter a oração. O importante é os movimentos, né? Treinar os movimentos antes de fazer o benzimento, né? Treina mesmo. Bota o papel, escreve, aqui nesse momento eu vou fazer isso, não tem problema. Quem está começando não tem problema, tá? Mas eu posso também estudar a oração e criar a minha a partir dos verbos, certo? Aí a Mirta, este benzimento pode ser feito à distância? Para esse caso, escrever no papel o nome da pessoa, etc. Neste caso, não, Mirta. O que pode ser feito é aquele da bacia. Esse não dá para fazer à distância, tá? Porque a gente está fechando o campo de energia da pessoa, né? Quando a gente está fazendo assim, a gente está entrando nos chakras dela, tá bom? Ah, Simone, quantas vezes pode fazer? Sempre a regra, Simone, 3 vezes. 3 vezes, certo? Né? Sempre 3 vezes, para poder isso auxiliar. HI, da chave tem que ser antiga? Isso. Tem que ser dessa chave. Não necessariamente uma chave antiga. Pode ser uma chave nova que eu comprar, né? Nem sei se vende, né? Eu acho que vende. Eu acho que vende nessas lojas que vende chave, né? Se você pode comprar uma chave assim, sem fazer nada, né? Só o que não pode ser é as chaves... as chaves comuns, as nossas hoje, né? Essas chaves comuns, né? De cadeado, de porta comum, de trinco. Não, tem que ser essas chaves aqui, ó. Essas chaves que tem esse negocinho assim, né? Tipo esse modelo aqui, ó. Ó. Tá bom?
Aí a Ana Lu, cheguei agora, perdi. Ana Lu, não perdeu não, querida. A aula fica gravada, depois você volta e assiste tudinho. A oração vai aparecer no slide também, ela aparece no slide, tá? Ela aparece no slide também. Mas qualquer coisa, você... Qualquer coisa, manda no meu e-mail, né? Pega o meu e-mail aí do canal e pode mandar, que aí eu passo a oração para você, tá bom? Aí a Suzy, como é feito a limpeza da chave depois de cada benzimento? Suzy, aí vai entrar naquilo que nós vimos na revisão e que está na aula passada. Isso aqui, a chave, ela é um benzimento, ela é um elemento material inorgânico. Então você não precisa despachar ela nada. O importante foi só cruzar a primeira vez. Ela não precisa ser descarregada, não precisa mais nada. Ela ser um objeto de trabalho seu, tá? Então não precisa fazer nada de limpeza. Isso, Silvana, é uma chave de modelo antigo, tá? Ana, se não apareceu o e-mail, meu e-mail é letra S de sapo, Cláudio, letra E de escola, S de sapo, de novo, @gmail.com, tá? Então, sclaudioes@gmail.com. A Gaída, peraí. A chave dele é igual à do meu quarto. Pode usar. A Suzy falou, entendi. Então, vamos continuar para a nossa próxima fase. Se tiver mais dúvidas, solta as dúvidas que eu vou tirando sim, tá? Então, vamos lá. Então, vamos aí continuar e vamos para outra parte. Outro benzimento com a chave que também pode ser. Esse benzimento é para a proteção da casa, para a proteção da nossa casa. Essa daqui, essa que eu vou falar, ela não pode ser a chave não pode ser a chave de trabalho de vocês. Vai ter que ser outra chave, tá? Então o que a gente vai precisar? Você vai precisar de uma chave antiga, né? Deixa a chave na palma da sua mão e na outra mão comece a cruzá-la repetindo essa oração. Então, você vai pegar e vai repetir essa oração. Deus Pai, força universal, pela sua cruz e pela sua glória, pelas mãos de São Pedro, aqui o mal será fechado. Aqui o mal que está dentro sai e o mal que está fora não entra. Pelas mãos de São Pedro, aqui a paz e a tranquilidade reinarão. Amém. Né? Aí vamos lá, aqui aí eu já mostro para vocês. Essa reza deve ser feita na chave por 7 vezes, para em seguida a chave ser pendurada do lado de dentro da casa, da porta principal. O benzimento da chave pode ser renovado de acordo com as suas necessidades. E esta chave deve ser transportada para ser usada em outros locais. Né? O que quer dizer? Tá? Essa chave, para este benzimento que é da produção da casa, você vai fazer usando a chave. Você pegou a chave, você vai cruzar ela, né? Vai cruzá-la, né? Na palma da mão, vai fazendo cruz enquanto você vai proferindo a oração, certo? Pronto. Aí essa chave, ela vai estar aí imantada. O que eu faço? Eu posso deixar, sempre vou deixar ela onde? Atrás da porta principal da casa. Então ela não pode ser a mesma chave do outro benzimento que a gente fez. Por quê? O outro benzimento, a chave é linha de trabalho. Essa chave, você cruzou para ela ser um cruzo, para ela ser um benzimento. Então ela vai impedir as coisas negativas entrar na casa, então ela precisa estar no lugar devido dela, tá? Por isso que tem que ser, são 2 chaves aqui. A outra chave é sua de trabalho, essa aqui é a chave de produção da sua casa. Eu vou para um outro local. Eu tô aqui, eu posso fazer mais de uma para diversos locais? Posso. Eu posso fazer. Eu posso pegar, cruzar e dar para alguém para proteger a causa de alguém? Pode, deve, né? Eu tô na minha casa de praia, tô indo para minha casa normal. Eu posso levar a chave para minha casa de praia? Aí você pega essa chave que está lá atrás, você pega atrás da sua outra porta, da sua outra casa, você leva, você pode transportar ela. Aonde que você for, você leva ela dentro, você põe atrás da porta, tá?
Posso renovar o benzimento e posso renovar a chave sempre que eu sentir, tá? Sempre que eu sentir, tá bem? Então, também é uma outra opção. Deixa eu ver aí se teve alguém com dúvidas nesse caso. A Mirta, pode-se benzer animais com a chave? Pode-se benzer animais com a chave também. Gaída deve ter um monte verde, né? Aí presenteia. Gaída, se tiver. Ah, não, entendi. Gaída, se tiver um monte, vende, doa, né? Presenteia. Então, assim, né? Porque realmente essas chaves são difíceis. Mas em casa que faz, nesses negócios que fazem cadeado, né? Cópia de chave, vende, tá? Vende essas chaves antigas assim. Só é você dizer que quer comprar uma chave, não tem problema nenhum, tá? Diz que é para objeto de decoração. Aí, a Maria do Carmo. Para o carro, tem um benzimento? A gente vai ver um sim, tá? Maria do Carmo. Na próxima semana a gente tem um. A Silvana, essa posição pode junto com... Essa aí pode ser junto com o chaveiro? Aí, Silvana, não pode ser a chave. Se essa chave tiver um chaveiro, pode ser sim. Mas é importante que essa chave ela não seja a chave de uso, tá? De uso da casa. Seja uma chave que vai ficar apenas atrás da porta para proteger mesmo, né? Na verdade, ela vai bater, né? Sim, pode colocar assim, fixo atrás da casa, tá bom? Ou atrás da porta. Voltando aí, vamos dar continuidade aí para a gente seguir hoje com mais um que nós estamos aqui, né? Dando a hora, tá? Então, tá a oração tudozinho aí certinho. Vamos lá. O outro benzimento que a gente vai aprender aí também com a música, né? É o benzimento com incenso. Eu percebi que a energia não está muito boa da casa, da minha casa. Eu vou querer benzer de todo jeito. Então eu vou usar o quê? O incenso como benzimento, tá? Entenda, a defumação a gente está limpando, né? A gente está fazendo aqui o benzimento com incenso, que vai ser algo semelhante, mas o benzimento é um benzimento, não é? A defumação a gente está limpando. Então, o objetivo é benzer a minha casa. Ou a casa de alguém também, né? Ou algo que eu vou comprar, não sei. Então, o que a gente vai precisar? Prepare o incenso olíbano. Neste caso aqui, vocês vão precisar usar o incenso olíbano, né? É aquele que é em grãos, que é granulado, né? De preferência para fazer os procedimentos com o turíbulo para facilitar e iniciar a reza, né? De preferência, usar o incenso olíbano e, de preferência, usar o turíbulo para facilitar na reza. Por quê? Crianças. Isso é um turíbulo, né? Eles têm diversos modelos. Este aqui que eu tenho é um deles. Esse aqui que eu tenho é um pequenininho, né? Isso é um turíbulo. Então, a gente vai preparar o carvão nele. E aí a gente vai acender o carvão e a gente vai pegar e vem com ele queimado. A gente coloca o olíbano aqui dentro. A gente pode baixar aqui a torrinha dele. Neste modelo ou nos outros, todos funcionam dessa maneira, tá? Por que a gente vai precisar disso? A gente vai fazer a oração e a gente vai precisar fazer o sinal da cruz, né? Então, não dá pra gente fazer com a nossa panelinha ou com o nosso negocinho. A gente vai precisar fazer o sinal da cruz assim, ó. Ó, vou tentar um pouquinho para trás, ó. Tá? Então, ó. Ou assim, né? Fazer o sinal da cruz dessa maneira. Se a gente for fazer com outro objeto, vai ficar estranho a gente fazer assim, né? Uma panela, por exemplo, né? O turíbulo não, ele é um movimento do ar, né? Ele tem um movimento do ar e ele é neutro para fazer os movimentos que eu precisar fazer, certo? Então, é isso que a gente vai fazer para facilitar. Posso usar bastão de sálvia? Pode, nesse caso da sálvia pode, tá? Vamos lá as orientações.
A gente vai usar o quê? Começar pela porta da frente da casa, fazendo uma cruz em cada canto da porta. Total, 4 vezes. Complete usando o centro em fazer 3 cruzes no centro da porta. Então, a porta deve estar aberta. Então, você chegou na porta da sua casa e você vai fazer aí a cruz. Então, usando aqui, né? Ó, faz de conta que a estante é um ponto. Então, você vai fazer uma cruz aqui, é a sua porta. Uma cruz aqui, uma cruz aqui nessa ponta, outra cruz embaixo. Então, você fechou a porta, né? Então, ó, uma cruz aqui da porta, outra cruz aqui da porta em cima, uma cruz aqui embaixo na porta, outra cruz aqui embaixo da porta. Então, eu já fiz 2 embaixo, 2 em cima. 4, certo? Aí você vai usar o centro usando o turíbulo e aí você vai fazer a cruz. Essa daqui é com turíbulo, essa também é com turíbulo, né? Você vai usar o turíbulo, né? Você vai usar... Imagina aí uma porta, tá? Então, você vai fazer a cruz em cima, ó. Do outro lado, embaixo. Do outro lado, certo? E aí você vai fazer as 3 no meio, né? Ó. Certo? Para poder começar. Então, use aí o turíbulo que vai ser mais fácil. Segundo, quando entrar dentro da casa, você deve seguir uma linha para aproveitar todos os cantos da casa, conforme o exemplo. Eu vou mostrar o exemplo aí para vocês. Ao cruzar a casa, já começou a cantar em oração, tá? Quando entrar na casa, você já vai seguir começando a cantar a oração. Então, você vai cantando enquanto você vai defumando. Como é que eu vou defumando em casa? Como eu já estou com o turíbulo, eu não vou precisar fazer muitos movimentos, não. Eu vou só fazendo assim, ó. Vou andando e vou fazendo assim, ó. E vou andando, tá? E a fumaça vai fluindo. Então, qual que eu posso usar, Cláudio? Qual que eu posso usar para poder cantar? Vamos lá, vamos ver um. Olha aqui, este aí é um que você pode usar, né? Então, como esse é? Lá vai eu, né? Sem voz, tá vendo? Vou ensinar vocês a passar bico, né? Ó. Nossa Senhora incensou a Jesus Cristo. Jesus Cristo incensou os filhos seus. Eu incenso essa casa. Pro mal sair, a felicidade entrar. Eu incenso essa casa. Pro mal sair, a felicidade entrar. Eu incenso essa casa, na fé de Oxóssi, de Ogum e Oxalá. Essa letra é normalmente como vocês vão ver na internet, né? Eu coloquei assim porque é assim que vocês vão encontrar, se vocês procurar o ponto para poder cantar na sua cabeça. Eu normalmente gosto de cantar ela assim. Nossa Senhora incensou a Jesus Cristo. Jesus Cristo incensou os filhos seus. Eu incenso essa casa. Pro mal sair, a felicidade entrar. Eu incenso essa casa. Pro mal sair, a felicidade entrar. Tô incensando, tô defumando, na fé de Oxóssi, de Ogum e Oxalá. Tô incensando, tô defumando, na fé de Oxóssi, de Ogum e Oxalá. Né? Então, isso é um ponto. Então, você vai defumar a casa toda cantando essa música, benzendo a casa, tá? Você vai cantar tudo isso benzendo a casa, tá? Benzendo a casa dentro dessa construção do que a casa do que é essencial. Mas como é isso? Você falou que tem um jeito de benzer a casa. Então vamos lá.
Vou pedir para vocês seguirem aí, ver pelo desenho, que nós temos ali na frente, a porta da frente, onde está o turíbulo, tá vendo? O turíbulo está aí, dando para vocês verem. E aí, essa aqui é uma planta de uma casa, e aí é a linha vermelha, que essa linha vai dizer o caminho, como a gente vai percorrer a casa. Então, veja que a gente não defuma o meio, a gente vai circular a parede, tá vendo? A parede circulando aí, vai circular a parede todinha, todos os cômodos, ó. Você foi de um lado, foi todos os cantos da casa, foi, todos os cantos e voltou, né? E aí voltou para o mesmo lugar de onde você começou, que foi aonde? A porta da frente, ok? Sem aí seguir em linha reta. Aí vocês podem perguntar, mas Cláudio, tem escada. Eu sigo uma parede da escada, vou seguindo para os cômodos de cima e desço pelo outro lado da escada. O sentido é, eu vou por uma parede e vou voltar pela outra parede. Ah, mas tem os móveis, não tem problema. Você vai benzendo nesse sentido, tá? Mas aí a casa tem várias coisas no meio. Sempre seguir a parede de onde você começou para você voltar na parede, não deixando de circular em nada, tá bom? Isso é a forma certa de vocês fazerem aí este benzimento. Deixa eu ver se surgiu alguma dúvida. Aí, a Maria do Carmo falando que a licença é a Gaída. Minha casa é antiga, que a chave das portas dos quartos são todas iguais à do Cláudio. A Silvana, então essa chave não é para sair com ela. Posso ter uma chave para cada casa, mas ela tem que ficar dentro de casa. Exatamente. Você só sai com ela para transportar para o outro local, né? Não que ela é para ficar na bolsa, tá? A Isa, eu também... a Isa, o Matheus é a Maria do Carmo, tá? A Silvana, benzer a casa é diferente de defumar, porque sempre aprendi. Querem ser isso. Você está benzendo. Na defumação, tem duas defumações. Uma tem defumação de imantação e uma defumação de descarrego. A imantação de descarrego, Silvana, ela é de dentro para fora. Porque você está descarregando a casa. Então, você vai de dentro para fora, né? Vamos dizer, da cozinha para a porta da frente, um exemplo, né? Entendo que é de dentro para fora. Quando eu imanto a minha casa, ela tem que ser de fora para dentro. Então, todas as vezes que eu faço uma defumação de descarrego, que é de dentro para fora, eu também tenho que fazer uma defumação de imantação, que é de fora para dentro, né? Porque não adianta eu limpar a casa e não imantar ela com fluidos bons, né? Porque se eu limpo, eu também tenho que dar fluidos bons para que a energia flua. É diferente? Sim, porque no benzimento você está benzendo a casa. Dá tempo do ser negativo sair. Se você vai por um lado, ele vai sair porque você está fechando o cerco, tá bom? Nesse caso do benzimento, não precisa ser de dentro para fora como descarrego, porque o benzimento já está fazendo as duas ações. A Simone, e os cômodos fora de casa? Os cômodos fora de casa, aí é outra prática. Os cômodos fora de casa vai ter que ser feito de novo o benzimento naquelas áreas específicas, tá bom? Então, Silvana, começa a imantar, tá? Descarregue, depois imante. Só que assim, descarregou. Quando chega lá, você refaz a brasa para começar a imantar, tá bom? Sim, o benzimento tem coisas diferentes, né? Porque a gente não precisa benzer a nossa casa toda vez, né? Mas a defumação é importante ela ter, porque a defumação tem um sentido religioso. O benzimento não, né? O benzimento é para uma bênção da casa, né? Então é bem diferente. A gente está dando uma bênção para a casa. Não quer dizer que sempre a casa vai ficar abençoada. Então, a casa estará abençoada, né? Mas a defumação vai limpar a casa das energias, não é? Ela pode estar abençoada, mas pode ter energias negativas. Então, são coisas diferentes.
Tanto que aqui a gente está usando o olíbano. Na defumação, você vai de acordo com a necessidade da casa, não é? Você vai usar as ervas de acordo com a necessidade da casa. Eu vou usar ervas para descarregar ou vou usar ervas para imantar. Tá bom? Isso. Então, vamos continuar? Vamos ver aí o que nós temos aí. A gente ainda tem mais uma, tá? Vamos ter mais uma ainda. Pronto. Próximo benzimento, a gente vai benzer uma pessoa, tá? Para a gente benzer uma pessoa, a gente aprendeu aquelas outras da primeira aula, vamos aprender mais uma agora, de benzer pessoas. Então, a pessoa deve estar sentada. Você pede para ela segurar o copo próximo às pernas, né? E aí você vai precisar de uma vela branca, que você vai cruzar 21 vezes à frente, lado direito, lado esquerdo e costas, seguindo do canto, né? O canto do benzimento. O que quer dizer? Você vai benzer, cruzar a pessoa. Ah, eu esqueci de... Eu não trouxe uma vela, tá, gente? Eu vou pegar uma caneta aqui. Então você tá com a vela aqui. Então você vai cruzar a pessoa. Cruzar, normal, tá? 21 vezes, né? Fazer o sinal da cruz. Na frente, do lado direito da pessoa, né? Você fez na frente. Depois do lado direito. Depois nas costas. Depois do lado esquerdo. Certo? Isso fazendo ao entorno da pessoa, né? Então você vai usar os 4 lados da pessoa, tá bom? Então você vai fazer isso 21 vezes usando a vela. Quando terminar a oração, né, que aí você vai estar cantando, quando terminar você vai pegar e vai pedir para a pessoa descarregar o copo com água. Só que aí ela vai fazer o descarrego assim, ela vai jogar. Se ela for para a porta da frente, por exemplo, ela vai se virar de costa para a rua e está com um copo com água aqui, ela joga e descarrega assim, tá? Ela não vai poder. De preferência, é interessante as pessoas descarregarem no local onde ela não vai passar de novo, né? Então, não usa... a porta é aqui e a pessoa vai precisar usar, procura ela ir para o lado de cá e jogar, né? Do lado de cá, mas desde que não seja o caminho que ela vai usar para sair, tá? Isso às vezes é importante que eu não coloquei aí, tá bom? E aí a gente faz aí a oração, do tipo aí, né? Eu não estava mostrando para vocês. Vou mostrar de novo, né? Eu estava com o slide, não estava mostrando para vocês. Então, ó, vou fazer o benzimento assim, ó, em cruz, tá vendo? Em cruz, na frente, do lado direito da pessoa, eu vou para o lado direito dela, depois eu vou para as costas dela, depois eu vou para o lado esquerdo dela e vou fazendo o sinal da cruz. Vou fazer isso 21 vezes. Primeiro na frente, depois na direita, depois nas costas, depois na esquerda. 21 vezes. E cantando, né, gente? Aqui eu estou fazendo sem cantar. Cantando, ó. A gente vai cantando e benzendo a pessoa, tá? Ó, benzendo e fazendo o sinal da cruz. Tá? Quando ela terminar, aí como eu estava falando, você vai pegar, quando ela terminar, como está falando, ela vai descarregar o copo. Aí você não deixa ela descarregar no local que ela for passar para ir embora. Ela vai para um local que ela não vai passar. Ela pega o copo, tá o copo na mão, aí ela pega aqui e joga assim, tá? Com a mão direita ela joga para trás, descarregando a água e ela não passa mais, não passa pelo menos naquele dia, naquele local onde ela jogou, onde ela descarregou, tá bom? Então, vamos lá. Para esse benzimento, qual é o canto que vocês vão usar? É esse aqui que a gente vai ver agora. A letra está aí na tela para vocês, né? Como vai ecoar, vamos ver o som aqui, tá? Vou tirar o som para a gente poder... Vamos lá.
Esqueci de falar que eu esqueci o áudio, né, gente? Né? Esqueci de falar que esqueci o áudio. Então, assim, voltando, tá? O pessoal deve estar até me ligando aqui, mas aí voltando. Esqueci de soltar o meu áudio de novo. Porque quando eu tiro, para não ecoar, aí eu esqueço de ligar. Vamos lá. O que eu estava falando? O que eu estava falando é que eu posso usar um ponto de preto velho, outro ponto de preto velho que não seja esse? Posso. Devo usar? Sim. Desde que não seja um ponto que seja só de elevação do preto velho. Como, por exemplo, se eu colocar um grito de liberdade e a corrente se... Não. Porque este ponto, um grito de liberdade, é lindo, mas ele é de elevação do preto velho. É diferente deste, que a gente está elevando a força, a vibração, a interseção deles, ok? Então, assim, por exemplo, nesse aí que a gente cantou o quê? Tudo o que eu peço a vovó, ela faz. Tudo o que eu peço a vovô, ele faz. Tudo o que eu peço a vovó, ela faz. Tudo o que eu peço a vovô, ele faz. O que eu quero mais, o que eu quero mais. O que eu quero mais, o que eu quero mais, né? Então, assim, olha a força. A gente está dizendo o quê? Que ninguém... Aí diz a outra parte, né? Ele é rei da Ruanda, mas a vovó também manda. Quando os dois pedem juntos, ninguém me passa para trás. Ou seja, ninguém me passa para trás, ninguém passa esse irmão para trás, ninguém vai colocar energia nesse irmão, nada. Nem o ser negativo vai agir na vida desse irmão e nada vai fazer esse irmão ser passado para trás. Então, a gente quando está neste cantando, fazendo esse benzimento e cantando esse ponto, a gente está dizendo que nada vai ficar para trás. Nada vai ficar agindo, nada vai ficar interferido na vida aí deste irmão, tá? E aí ele vai sendo purificado e a energia aí vai fluindo, 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 fluindo. Tá bom? Eu posso usar outro ponto? Posso. Desde, como falei, que não seja um ponto que eleve apenas o preto velho, mas que eu traga aí as duas forças, né? Que eu traga aí essas duas forças. Tá bem? Posso cantar, neste caso aqui, eu posso cantar aquele do aspiral, do início que a gente viu? Neste caso aqui, eu posso cantar também aquele do aspiral. Tá? Posso. Posso cantar também do aspiral. Posso estar benzendo e cantando aquele do aspiral, sem problema nenhum, tá? Mas eu posso cantar um ponto preto velho? Ótimo, se for, tá bom? Continuando aí para a gente ver as últimas orações. A pessoa deve estar sentada, né? Como a gente viu. Você pede para ela segurar o copo entre as pernas. Com a vela branca você vai fazer 21 vezes do lado direito e esquerdo. Não, isso aí na verdade já era o que estava escrito, né, gente? Já era o que eu tinha falado. Foi só slides excedentes aí mesmo que passou. Então, terminamos a nossa aula 2. Nós temos ainda mais 2 aulas, né? Com mais práticas aí de benzimento. Sim, Cláudio, é muitas, né? Como são muitas, como é que eu vou usar? É importante que você termine, vá se identificando, né? Faça como a Gaída. Veja só, na semana passada nós vimos várias práticas de benzimento. A Gaída assistiu o vídeo, que ela não estava na aula, e ela fez um benzimento, e ela teve o retorno que ela teve, como eu soltei aqui para vocês, o testemunho dela, né? Se você chegou depois e perdeu, volta ao vídeo no início que está lá o vídeo do depoimento da Gaída, né? Então, a gente tem mais aí benzimento. Vá usando essas práticas, gente. Vá benzendo as coisas que tem que benzer, vá usando. Qual que você vai mais se identificar, tá? Porque aí, obviamente que quando a gente voltar aí, nós vamos ter muitas novidades para poder a gente desenvolver. Muitas novidades para desenvolver, né? Eu estou com ideia aí da gente ter um dia de meditação, ter um dia de benzimento, um dia de reiki. Então, assim, é óbvio, né, que os médios já têm o trabalho, os cursos dele, mas isso é para desenvolver. Então, se o médico quer vir e quer desenvolver, ele pode fazer parte de um dos grupos ou de todos os grupos, não é?
Não sei. Isso vai depender. Então, tem muitas coisas. Então, comece a usar as práticas de benzimento para que vocês possam estar ficando práticos e a partir daí. E não existe melhor uma coisa a gente colocar na prática do que com nós mesmos, com as pessoas de casa, não é? Então, é muito importante, né? É muito importante a gente trabalhar. Então, trabalhar e vivermos isso e as coisas vão gerando. Então, vamos lá. Aí a dona Eunice, benzimento à distância. Isso mesmo, dona Eunice, benzer à distância. Tem aquele da bacia, que é do benzimento à distância. Por que não fazer? As pessoas estão precisando, né? Neste momento, é muito importante a gente ter, né? Aí a Gaída, deixa eu ver. Aí a Silvana, adorei a aula. Aí a Gaída falou, pena que não dá para fazer na gente mesmo. Então, Gá, mas hoje nós tivemos alguns benzimentos que dá para você fazer com você mesmo, né? O da chave, por exemplo, tá? O Fernando agradecendo, a Silvana Rio, a distância, aí a Maria do Carmo. É tanta informação que o meu cérebro fica girando. Mas feliz por saber que é bom fazer através da energia positiva. Isso mesmo, Maria do Carmo. Não tem problema, Maria do Carmo. Às vezes a gente falando vai ser muitas informações, né? Como a gente está dando aqui. Mas aí a aula fica gravada. Volta, assiste de novo e aí vai, né? Vai devagar e sempre. Pega o material, aí vai devagar e sempre. E aí as coisas vão fazendo. O importante é vocês colocarem em prática. Às vezes vocês estão vendo que as coisas do trabalho não estão fluindo. Por que não benzer? Por que não benzer o trabalho? Como é que eu benzo o meu trabalho? Se é o trabalho que eu tenho uma caixa de dinheiro, eu faço o benzimento aí na minha caixa de dinheiro, gente. Objeto também pode ser benzido, né? Essas técnicas que a gente usou como pessoas, você pode usar também para as coisas, né? Carro, pode ser também, né? A Maria do Carmo que trabalha com máquinas, benze as máquinas, benze os tecidos, vai benzendo, né? Aí isso mesmo, a distância. Aí, a Gaída. Acho que tudo tem que ser online também. Isso mesmo, a distância. Aí a Simone, excelente. A Daniela Zanilo falando muito boa aula. A Gaída adorou a aula. A Dona Nice, obrigado pela aula. Sim. E eu que agradeço a todos. Bem, isso. Aí, gente, a Dona Eunice está dando todos os coisas para você fazer. Pega os benzimentos, benze a distância. Benze as pessoas que estão. Fulano tá com dor no pé. Benze. Vai benzendo, vai fazendo a prática, né? Vai benzendo a distância, benze os animais que tiver animal em casa, benze o animal do vizinho, benze o animal da rua, vai aí, vai benzendo, né? Aí a Gaída tá perguntando, posso benzer aquele papel? Deve, Gaída, benze o papel, né? Que é o negócio do processo dela, tá bom? Então, gente, vamos ficando por aqui. Tá bom? Próxima aula, aula 3, nós vamos ter mais outras técnicas de benzimento e mais algumas coisas importantes para a gente desenvolver aí ao longo do tempo. Então, espero que todos estejam bem, né? Ana Lu, manda um e-mail para mandar o material, tá? Silvana, quando mandar o material aí, quando o material subir, você pode mandar para o Fernando, tá bom? Você pode mandar o Fernando. Agora, quando a gente terminar, eu já vou enviar o material para vocês. E, Silvana, você pode mandar para o Fernando sim, tá bom? Então, obrigado aí os meus moderadores que estavam presentes hoje. Semana que vem eu insiro mais pessoas também com moderação, tá? Muita gratidão a todos. Axé, né? E que o Divino Pai Olorum possa estar nos auxiliando, nos direcionando. Obrigado aos nossos guias, mestres e mentores. Obrigado, os nossos guardiões da nossa frente, do nosso atrás, da nossa direita, da nossa esquerda, ao entorno da nossa direita, ao entorno da nossa esquerda, os nossos guias, mestres e mentores e todos aqueles que estão espíritos livres, que estão dispostos a aprender e colaborar com a grande seara. E Oxalá em mim, sauda Oxalá em vós. Axé. Gratidão. Beijo.